Pois é, agora literalmente o bicho vai pegar. Você sabe o que é a DEA? A DEA é o Departamento de Combate a Drogas norte-americano. Foi a turma da DEA que terminou com um legado de terror do narcotraficante Pablo Escobar. E parece que a DEA está de olho agora no Brasil. A gente vai falar sobre isso aqui nessa matéria do SBT News. Antes da gente concluir a matéria, só vou fazer um pedido para vocês, tá? Inscreva-se no canal, curta, compartilha e vou mandar um recadinho para vocês. Ontem o Samuel teve que me substituir em 2 vídeos, tá? E aí eu peço um pouco de paciência e dê uma força pro Samuel, que tá fazendo um trabalho que tá me agradando e muito. Eu acho ele um menino super inteligente. Ontem a minha menina passou por operações, tá? Então ela passou por cirurgia. Durante muito tempo, até nesses dias, eu não deixei vocês sem conteúdo, sem material. Então, no dia que a minha esposa operou, por exemplo, enquanto ela estava na sala de cirurgia, eu estava lá postando conteúdo para vocês. E ontem, eu não estava com a cabeça boa e há muito tempo eu venho procurando alguém que pudesse ser um parceiro à altura, tá? Demorou, mas o Samuel se mostrou um jovem muito promissor e eu estou muito satisfeito, muito feliz. No escritório ele já me ajuda muito, ele é consultor de negócio, sempre se mostrou um cara genial. E a hora que eu vi que ele tinha o tino de política, né, falei, é pra cá que eu vou te arrastar. Então, o dia que eu não puder, o Samuel vai estar com a gente aí. Ontem ele colocou 2 editoriais aí, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos lá, pessoal. O governo dos Estados Unidos oferece apoio ao Rio de Janeiro após mortes de policiais em operação. O chefe da Divisão de Repressão às Drogas, que é o DEA, dos Estados Unidos, norte-americano, ele manifestou solidariedade ao Estado em carta de condolências às vítimas, né, da ação que aconteceu no Rio de Janeiro. Vítimas, quando eu falo, são os 4 policiais. O resto não é vítima, é operação bem-sucedida. Vamos deixar muito claro. Agora, por que isso é muito importante? Porque o DEA, ele não brinca. A DEA, ela não brinca. Ela faz. A DEA foi a responsável por, depois de anos de operação do Pablo Escobar, a DEA foi a responsável pelo serviço de inteligência que eliminou o traficante. Quem assistiu o Narcos aí, com Wagner Moura, tá? Antes dele se tornar ou se mostrar tão esquerdista quanto é agora. Eu assisti, tá? E aí, você vê o modelo de operação da DEA, tá? Depois tem o Narcos 2 também, eu assisti. Então, assim, você vê o modus operandi da DEA. A grande questão é a seguinte, os Estados Unidos tá só esperando o momento certo para classificar e reconhecer o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso aí é fato. Só que o que eu entendo é que, assim como no caso do Maduro, primeiro, o Trump é negociador. Ele vai esticar a corda até onde der. E a hora que ele perceber que o jogo tá na hora, ele corta a corda e deixa todo mundo se estribuchar no chão. É isso que eu entendo. Então, essa manifestação da DEA, tá? Do DEA, é mais conhecido como DEA. Agora, nesse caso do Rio de Janeiro, mostra que eles estão totalmente antenados no que está acontecendo aqui no Brasil. Só que é o seguinte, primeiro mina o Cartel de Los Soles, primeiro mina o Maduro, depois o Petro, depois só vai sobrar um para eles ficarem de olho. O que vocês acham que pode acontecer? Mas vamos lá, olha só, o Rodolfo Nogueira, ele fez uma publicação, Estados Unidos oferece apoio ao Rio após mortes de policiais em operações. Acompanha esse trecho da matéria aqui comigo. Neste momento de luto, reiteramos o nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. O texto que foi redigido pelo representante do setor de repressão às drogas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o James Sparks. É com profundo pesar que expressamos as nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação Contenção no Complexo do Alemão. Eu vou pular uma parte e aí, na finalização da mensagem, neste momento de luto,
reiteramos o nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Essa, então, foi a carta, o documento enviado do governo dos Estados Unidos para o governo estadual. Pois é. Então, a carta foi muito clara. Estamos à disposição para qualquer apoio que seja solicitado. A grande questão é, o Cláudio Castro está analisando se é hora de pedir o apoio agora, porque ele vai aguentar bala. O PSOL acabou de entrar com ação, dizendo que o Cláudio Castro, foi o PT na verdade, que o Cláudio Castro violou a soberania nacional ao pedir ajuda ao governo dos Estados Unidos, ao mandar um relatório para os Estados Unidos, e isso já se confirmou, sem a participação do governo federal. Ou seja, ele não deu essa informação para o governo federal e mandou, né, esse pedido aí para os Estados Unidos. Enfim, né, agora entraram com ação no STF contra ele. O Rodolfo Nogueira aqui fez uma publicação também falando sobre o caso. O governo dos Estados Unidos oferece apoio ao Rio após morte de policiais em operação. Agora o bicho vai pegar. Trump vai para cima do Comando Vermelho. Acabo de receber a confirmação de que o governo dos Estados Unidos, por meio da carta enviada pelo chefe do DEA, manifestou condolências pela morte de 4 policiais durante a operação na semana passada. No documento, os Estados Unidos afirmam: neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Enquanto isso, no Brasil, o Lula chama a operação feita pelas forças de segurança do Rio de Janeiro de matança. Ao invés de enfrentar bandido com rigor, tenta protegê-los tratando o traficante como se fosse amigos de estimação. Um absurdo. Em meio ao total abandono do governo Lula, que se nega a decretar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas que são, o governo dos Estados Unidos manda um recado como se deve agir contra o crime organizado. Obrigado, Trump. Pois é. E na opinião de vocês, coloquem agora nos comentários qual é a visão de vocês em relação a isso. Para mim, tá? Quando o DEA entra, o jogo começa a ficar mais pesado. Agora, a grande questão é, ele vai realmente atuar aqui? Ao andar da carruagem, ao que se percebe, está caminhando para esse rumo. Mais cedo ou mais tarde, com o aumento das facções aqui no Brasil, com o poder das facções aqui no Brasil, o Donald Trump vai olhar para o crime organizado de uma maneira diferente aqui no Brasil, tá? Vamos lá, segunda matéria que a gente vai falar é citar uma matéria também agora da Band Jornalismo. O Schneider, que é um jornalista da Band, ele criticou a fala do Lula sobre a mega operação no Rio de Janeiro. É de se lamentar. E bota se lamentar nisso. Você deve estar sabendo o que aconteceu, né? O Lula, de uma maneira, assim, vergonhosa, deplorável, disse que o que aconteceu ali foi uma matança, ignorou a vida dos policiais, e inclusive estão articulando agora uma ajuda financeira para a família dos traficantes mortos. Está sendo articulada junto com a Macaé Evaristo, que é uma ministra do Lula. E isso aí está pegando mal demais, está vergonhoso a forma como as lideranças brasileiras, a forma como as lideranças brasileiras, né, encaram a situação do crime organizado aqui no Brasil. Olha o que o Schneider falou aqui. Bom, é de se lamentar a frase do presidente da República, a começar pelo fato de não ter lamentado as mortes dos policiais, 4 policiais mortos. E segundo, não contextualizar, explicar esse termo matança. Da forma como é colocado pelo presidente, matança significa massacre de pessoas. Da forma como foi colocado, é como se houvesse ali um massacre de mais de 100 pessoas. E até agora, pelo menos, há se investigar, mas até agora, pelo menos, as imagens sugerem confrontos altíssimos com bandidos armados até os dentes, o que seria uma coisa absolutamente diferente. E terceiro, porque é absolutamente dissociada
da realidade e do que pensa e o que quer o brasileiro, principalmente os mais pobres, os mais humildes e que moram nessas comunidades. Veja que pesquisa mostrou que 87% dos moradores das favelas são favoráveis a essas operações, mesmo que a gente saiba que precisa de um grande plano, inclusive de ocupação desses territórios. E para finalizar, politicamente, acaba sendo a arma perfeita para a direita, num tema tão sensível, prioridade de todos os brasileiros, que é a segurança pública, esse tipo de declaração que certamente será amplamente, já está sendo, mas amplamente utilizado na campanha de 2026. Pois é óbvio que a direita vai utilizar esse discurso, porque sempre foi o discurso da direita. É óbvio que a esquerda vai rechaçar esse discurso, porque foi sempre o que a esquerda rechaçou. A esquerda jamais, em momento algum, esteve do lado das forças de segurança pública. A esquerda, em momento algum, esteve do lado do cidadão que não quer ser vítima da criminalidade. A esquerda nunca se preocupou, em momento algum. Agora, falar que vai ser uma coisa que a direita vai se aproveitar? Não é bem assim. A direita sempre teve esse discurso. A direita sempre quis o cidadão de bem, seguro. Coisa totalmente contrária ao que a esquerda quer. A esquerda quer o povo pobre, a esquerda quer o povo na insegurança, a esquerda quer o povo desarmado, a esquerda quer controlar você. Pode ter certeza disso. A esquerda só quer controlar você. Vamos lá. Aí, para o jogo ficar mais interessante, a gente dá uma olhada nessa matéria que acabou de ser publicada pela Andresa Matais. A ONG da advogada do Marcinho VP, se você não sabe, é o líder do Comando Vermelho, que cumpre mais de 20 anos de prisão, é pai de um rapper chamado Oruan, e o cara, o que a imprensa veicula é que controla o Comando Vermelho de dentro da cadeia. De dentro da cadeia, ele controla o Comando Vermelho. E através também, né, de braços que atuam fora dali, da cadeia. E aí, essa ONG do Marcinho VP, que é o do Comando Vermelho, o líder do Comando Vermelho, vai fazer uma reunião com o ministro Supremo Alexandre de Moraes. A advogada dessa ONG, ela fez um pedido que o Cláudio Castro seja incluído dentro do processo do golpe Tabajara. Meu irmão, ela pediu que agora, né, o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, seja investigado como alguém que tentou dar o golpe no Estado, como eles acusam o Bolsonaro. É absurdo, né? Mas enfim, Flávia Frois, advoga para o líder do Comando Vermelho e preside o Instituto Anjos da Liberdade, que estará na reunião com o Alexandre de Moraes. E aí teve um comentário aqui da Fabiana Barroso, tá, que fez a seguinte publicação. Minha gente, o negócio é de fato um negócio. Aspas do Metrópolis. O encontro foi pedido pela ONG dela, o Instituto Anjos da Liberdade, e tem por objetivo apresentar um dossiê sobre uma possível prática de tortura durante a operação. Olha, no mínimo, uma situação bem esquisita. No mínimo, uma situação que, óbvio, que a sociedade vai observar isso, vai olhar isso e vai encarar isso como algo não usual, não normal, né? Então, assim, de que lado a justiça está? Ou melhor, a justiça deveria ter lado? Fica aí a indagação. É tenso. Acabei mudando de lugar, entrei dentro do carro para ser mais silencioso um pouco, tá? A quantidade de moto barulhenta que tá passando e cachorro latindo tá atrapalhando o vídeo. Então, mudei de lugar para poder trazer um conteúdo aqui com mais qualidade e relevância para vocês, tá? Vamos lá. Vamos dar continuidade agora. Vocês me dizem se melhorou aí o barulho aí, embora eu tinha colocado aqui no modo de silêncio, né? Modo silencioso, mesmo assim, estava tenso. Vamos lá. Vamos falar sobre isso aqui, né? Sobre esse absurdo que paira sobre essa decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Pois é, segundo Paulo Capelli, o Moraes está disposto a mandar o Bolsonaro para Papuda.
E, inclusive, já foi lá visitar e olhar se ela está condizente, se está com as condições necessárias de mandar o Bolsonaro para lá. Isso aqui eu encaro como que eu posso te dizer? Como uma estratégia, né, de mostrar que eles venceram. É o canto da vitória, é o gosto da vitória. Só que tem um detalhe, o jogo ainda não acabou. Cantar vitória antes da hora não é uma boa estratégia por parte deles. Dá uma olhada ao que diz o Paulo Capelli. O ministro Alexandre de Moraes planeja enviar o ex-presidente Jair Bolsonaro para uma cela especial, com ar-condicionado e televisão, no presídio da Papuda, em Brasília. Segundo apurou a coluna, o magistrado já viu imagens e aprovou a instalação. O espaço é adaptado para receber o ex-mandatário, que atualmente cumpre prisão domiciliar. Aliados de Bolsonaro acreditam que o STF determinará a transferência na semana que vem, após rejeitar os embargos declaratórios protocolados pelo ex-presidente. A expectativa, contudo, é que Bolsonaro passe poucas semanas na Papuda. Até mesmo ministros próximos a Moraes sustentam que a Suprema Corte deverá aceitar um pedido da defesa para restabelecer a prisão domiciliar por motivos de saúde. O mesmo benefício foi concedido em maio deste ano ao também ex-presidente Fernando Collor, condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão por corrupção. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado e mais 4 crimes. Atualmente, está preso em casa com tornozeleira eletrônica por descumprir medidas cautelares no âmbito de um outro inquérito que investiga coação no curso do processo. Pois é, né? Isso aí é algo absurdamente político, né? O intuito aqui, em momento algum você consegue acreditar que isso tem a ver com realmente decisões ponderadas e imparciais da justiça. É difícil você crer em algo assim, né? Mas, enfim, é o que se tornou hoje, né, o Brasil, né? Uma política, uma justiça que age, né, com tons políticos, né? Vamos lá. Para você que fica defendendo aí os criminosos, para o Lula que fica falando aí, né, que são vítimas dos usuários. Olha só, criminosos de facção incendiaram um ônibus e mandaram um recado: vamos queimar BH inteira. Então, pessoal de Belo Horizonte, muita atenção, tá, no que está rolando aí, né, as facções estão atuando, então cuidado, eles deram um salve, estão autorizando assaltos, estão autorizando, né, realmente o crime está solto, então toma muito cuidado, dá uma olhada aqui. Gente, esses fios aí... Vai pegar fogo? Fiquei não, Toquinha. Tá muito de baixo aí, Toquinha. Aí, ó, queimaram o ônibus aqui no Nova York, ó, no final do ônibus. Ô, Saulo, pra cá, não adianta Pois é, você ainda percebe que eles são abusados, né? Ainda mandaram um recado: a gente vai queimar BH inteirinha, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Então, aí nós precisamos recorrer, né, a uma especialista em segurança pública chamada Carioca, né? Parece que a nova moda agora é usar o óculos de cabeça para baixo, faltou pintar o cabelo de laranja, mas escuta aqui esse trecho aqui da fala do Carioca. Alô, pessoal, eu sou Marlene Camburão. Eu mesmo, especialista em segurança pública, doutorada, federada, bacharelada, mestrada, PhDada em segurança pública, né? Formada em 25 faculdades, né? Dou aula, né, para todas as polícias do mundo a lidar com crime, né? Com os bandidos. Com bandidos não, com os meninos, né, que não tiveram oportunidade e pegaram no fuzil porque deram na mão deles e falaram: ah, tomei o fuzil.
Essas crianças levadas, a polícia vai, sobe o morro, faz a incursão, troca tiro de fuzil. Pra quê? Gente, olha essa dica que eu vou dar pra você, que é de corporação, que eu dou, você sabe, faculdade, em várias palestras de todas as faculdades do mundo. Antuérpia, Estocolmo, Moscou. Quem sou eu? Mossad? Eu sou do Mossad. Quem sabe o que é Mossad? Não sabe? Joga no Google. Olha só, presta atenção que a Marlene Camburão vai falar dessa dica preciosa para você que é de grupamento especial, BOP, CORE, todas essas coisas, essas polícias violentas aí. Sem necessidade de letalidade, não precisa matar os meninos, gente, não incursar na favela. Você vai resolver de uma forma simples. Lembra do colégio, quando é infância? Essa dica é premiada no mundo inteiro. Você vai pegar uma caneta, você vai pegar um papel, vai cortar o papel, fazer uma bolinha de papel. Fez a bolinha de papel, colocou na caneta, pronto. Zarabatana. Vai pegar no pescoço do bandido, ele vai achar que é mosquito, alguma coisa assim, vai entregar imediatamente o fuzil. Essa tática, gente, é infalível. Tá no meu mestrado, né, que eu fiz em Estocolmo. E deu super certo. E por que não pode dar? Pra que essa letalidade toda? Zarabatana de papel, soprou, o bandido largou um fuzil na mão e no colo da polícia, que é tudo que a gente precisa, não mate. São táticas especiais que eu vou estar sempre dando pra vocês, policiais, homens das... E aí, pessoal, vocês acham que é viável, né? Que se aplique? Agora eu não sei o que está acontecendo, tá ficando tudo escuro aqui. Mas tá bom, vamos continuar com o vídeo mesmo assim, vai lá. Forças Armadas, tá bom? Aqui é Marlene Camburão, até a próxima dica. Marlene Camburão, essa é a próxima dica, tá? Vamos lá, bora dar continuidade aqui. Eu não sei o que está acontecendo, tá ficando escuro aqui, mas vamos para cima, tá? Não esquenta a cabeça não. Você tá me ouvindo bem? Se você me ouve como eu te ouvo, então a gente vai continuar ouvando aqui, tá bom? Bora para a próxima matéria aqui, é o seguinte, tá? Olha, o Eduardo Bolsonaro, ele acabou de gravar um vídeo agora, e no vídeo ele faz questionamentos aqui sobre... Agora sim, né? Tava na iluminação automática, então deu uma baixada no sol aqui, a iluminação do negócio caiu. Agora voltou, tá? Agora tem uma imagem que presta, tá? É o seguinte, o Eduardo Bolsonaro mandou o seguinte recado: o Tarcísio, ele é o candidato do sistema. É o cara que Moraes quer, afirma Eduardo Bolsonaro ao responder a deputada Ana Campanholo. E a gente vai falar sobre esse caso da Ana Campanholo, que tá dando uma briga, um teretetê aí, tá? E aí, eu não vou nem entrar nessa briga. Eu já dei minha opinião aqui, já falei para vocês que eu não concordo, né, com o posicionamento do Carlos Bolsonaro, mas é a minha visão. Tá todo mundo detonando a coitada da Ana Campanholo. A Michele Bolsonaro foi lá e declarou apoio, né, a Carol Dittoni, assim como a Ana Campanholo. Enfim, né, tá uma brigaiada ali por causa de cargo, e isso é ruim demais. Mas dá uma olhada no que que o Eduardo falou sobre o Tarcísio. O Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com o apoio de Jair Bolsonaro. Mas você contrariou seu pai quando foi ventilada a hipótese de lançar o Tarcísio à presidência, e talvez ele lance. Como vai ser? Por que você pode manifestar a sua contrariedade e os outros não? Campanholo, o Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com o apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social, por conta deste projeto. Bolsonaro não tem vontade livre. Por isso que eu várias vezes sacramentei, repeti, falei e vou desenhar aqui mais uma vez. Ele se encontra na posição de sequestrado naquela oportunidade. Diferente desse vídeo que eu acabei de te mostrar, quando ele fala que o candidato dele em Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. Então não tem como você falar em lealdade, em gratidão, quando a sua conduta não se expressa dessa maneira. Fica complicado de entender. Qual gratidão que é essa? É um obrigado que sai da sua boca? E que sacrifício grandioso é esse?
você é deputado estadual, né? Várias outras pessoas de Santa Catarina têm cargos eletivos que foram apoiadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, altamente qualificado, é identificado com Santa Catarina, ele também ama Santa Catarina. Não foi à toa, né, que ele está indo para Santa Catarina, não está indo antes, porque ele ainda está honrando os compromissos dele na cidade do Rio de Janeiro. Tá, eu vou colocar os outros vídeos aqui para depois eu expressar a minha opinião e levar a pancada de vocês, tá? Mas primeiro, eu sei, eu sou honesto com vocês sabem que eu sou sincero e eu já sei quando eu vou apanhar. Eu sou igual aqueles meninos custosos que quando faz a arte já sabe que vai chegar em casa e vai apanhar, mas tá bom, pra mim não tem problema não. O que aconteceu, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O Eduardo Bolsonaro pegou a Ana Campanholo, que é essa mocinha ruivinha aqui, de pau. Por quê? Porque lá em Santa Catarina tem uma candidata que é a Carol de Tone. Sempre foi muito fiel ao Bolsonaro. Só que agora, lhe foi feito um acordo, foi feita uma promessa do partido, foi feito uma negociação onde ela teve as falas de que ela queria ser a candidata do PL para o Senado, com a bênção e com o apoio do Eduardo Bolsonaro, do pai. Acontece que o Carlos Bolsonaro poderia ser a segunda opção, então seria primeiro ela, depois o Carlos Bolsonaro, e estava tudo bem. Só que o que acontece? Surgiu no meio do caminho um acordo com o Esperidião Amin, que já é senador da República e um excelente senador, diga-se de passagem. Então o que aconteceu? Ficou a Carol de Tone, que era a primeira, ela era a primeira, foi a primeira a ter a bênção, depois viria o Carlos Bolsonaro, mas surgiu o Esperidião Amin no meio e colocaram o Esperidião Amin. Agora o PL quer tirar a Carol de Tone para que o Carlos Bolsonaro possa ter a vaga. E o Eduardo Bolsonaro está detonando a Carol de Tone e Ana Campanholo. A Ana Campanholo foi numa entrevista no Pânico e falou, olha, o projeto da direita era outro. O acordo que fizeram com a Carol de Tone era outro. Agora eu te falo, a vontade de ter um nome Bolsonaro é tão maior do que honrar a palavra com a menina? Então, eu sei que vocês vão ficar bravos, ó, tem o Caporeso, tem o Fred Rodrigues, tem um monte de gente que tá detonando a Ana Campanholo, e o modus operandi eu já sei como é que é. Não, pega alguém que não tá totalmente concordando com tudo e vamos chamar ele de traidor. Então, assim, não é à toa que esse pessoal não chega tanto em mim. Por quê? Porque eu sou isso aqui, tá? Eu não falo para fazer oba-oba e para agradar só quem quer ouvir. Então, inaceitável. Eduardo diz que Campanholo deve tudo a Bolsonaro e exige lealdade. Eu não gosto disso, tá? Sinceramente, eu não gosto disso. O deputado federal Eduardo Bolsonaro rompeu o silêncio para criticar duramente a postura da deputada estadual Ana Campanholo após as declarações dela sobre a crise no partido. Em um texto publicado nas redes, Eduardo classificou as falas da parlamentar como totalmente inaceitáveis e acusou o Campanholo de se insurgir contra a liderança que a projetou politicamente. Não dá para querer o benefício da liderança e recusar o ônus que vem com ela, escreveu Eduardo Bolsonaro, afirmando que quem pediu apoio ao grupo Bolsonaro assumiu o compromisso político e deve honrá-lo. O deputado também afirmou que Ana deve sua projeção à confiança da família Bolsonaro, lembrando que em 2018 ele mesmo defendeu quando parte do partido queria barrar sua candidatura. Foi meu pai quem criou esse movimento político, gostem ou não, ele quem deu a notoriedade a pessoas que antes eram desconhecidas. Isso inclui a própria Ana Campanholo, né? Foi o que disse aqui o Eduardo Bolsonaro. Em outro trecho, o Eduardo pediu respeito à hierarquia política e criticou a insubordinação pública. Um grupo político precisa de estrutura, comando e lealdade. Se quiser discutir, que o faça internamente, não na frente do inimigo. O parlamentar também disse incomodado com o momento das críticas, afirmando que é desrespeitoso trazer disputa eleitoral à tona enquanto o líder do movimento enfrenta perseguição e ameaça de prisão injusta. Foi o que disse aqui, né, o Eduardo Bolsonaro. E, inclusive, tem um vídeo
do Eduardo Bolsonaro, tratando especificamente sobre o tema também. Várias pessoas gostariam de ter alguém com o sobrenome Bolsonaro no seu estado para ser candidato. Eu acho que é inaceitável, inconcebível, né, a postura da deputada Ana Campanholo de ela querer obrigar o Jair Bolsonaro, impor a sua vontade ao Jair Bolsonaro quando ela só está na política graças ao Jair Bolsonaro. Primeiro eu convido você a uma reflexão. Por que você acha que o Bolsonaro estimula e apoia os seus filhos a entrarem na política? É justamente por conta desse tipo de situação. Pessoas que nós acreditávamos que estariam dentro de um projeto, seguindo a liderança nacional maior do movimento, às vezes querem ignorar isso. Se você segue a diretriz do presidente Bolsonaro, se você é grato, se você é leal, em Santa Catarina, né, você que veste a camisa do partido do presidente, você tem que apoiar o Carlos Bolsonaro. Você acha que o Carlos Bolsonaro não poderia ter assumido um cargo ou ter sido secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro? O Carlos Bolsonaro, em 2018, inclusive, não saiu candidato a deputado federal. Nessa oportunidade, Bolsonaro estava explodindo no país inteiro, estava bombando. Eu fui o deputado federal mais votado da história do Brasil em São Paulo. Carlos Bolsonaro teria sido eleito facilmente deputado federal. Mas se ele fizesse isso, ele teria que parar tudo para fazer a campanha no Rio de Janeiro. Ele abriu mão disso para ter tempo, seguindo sendo vereador, ajudando a eleger deputados federais, senadores, presidente. Mas ele preferiu não se candidatar, porque entendeu que era mais importante rodar o país com Jair Bolsonaro. E deu muito certo. Tanto é que, nas entrevistas coletivas do presidente Bolsonaro, logo após a sua eleição, ele só cita um nome. Ele só agradece a uma pessoa. Não é o Eduardo, não é o Flávio, não é o Jair. É o Carlos Bolsonaro. Porque entendeu a importância e o sacrifício do Carlos, que é vereador desde 17 anos, iniciando no ano de 2000 a sua primeira eleição. Então por aí você já começa a enxergar que não é colocar a família numa boa. Se fosse para colocar uma boa, tinha várias outras oportunidades. Que me causa estranheza. Porque ela, na primeira eleição dela, sofreu aquilo que o Carlos está sofrendo agora. Porque ela se mudou do oeste catarinense para a região de Joinville. E os políticos de Joinville queriam tirar ela do caminho. Por quê? Porque eles tinham outros candidatos de sua preferência. Ana Campanholo pediu e eu garanti a legenda do PSL para ela. Eu sei que ela é grata com relação a isso, ela já falou isso publicamente. Mas a gratidão, ela não se resume apenas a você expressar vocalmente isso daí. Ela vem com condutas também. E é na hora da sensibilidade, do apelo, é que você realmente pode ver em quem você pode confiar. Bolsonaro está no seu momento mais sensível. Já está preso, condenado, injustamente, por um golpe fantasioso, uma clara perseguição, da mesma pessoa que persegue a mim. Será que eleger o Carlos Bolsonaro é blindar o Carlos Bolsonaro? Porque se a eleição for blindagem, e eu sou deputado federal, deveria estar blindado. E aí, será que eu estou blindado? Ou será que o Bolsonaro está pensando num projeto maior de país? Reconhecendo a importância da eleição para o Senado, enviando para Santa Catarina o melhor dos seus combatentes. A pessoa que mais conhece o Bolsonaro, que está mais tempo com o Bolsonaro do que qualquer outra pessoa dentro da arena política. E aí, querem ignorar tudo isso, ignorar a indicação do Bolsonaro. Ah, não sei que ele está apoiando. Ignorar a meritocracia referente ao Carlos Bolsonaro. Apoiou o Tarcísio. É o candidato do sistema. Esse trecho vocês já viram agora. Eu vou dar a minha opinião aqui, e aí vocês podem pegar o pedaço de porrete aí para falar. Mas eu acho errado, tá? Quando você assumiu o compromisso com a Carol de Tony, e cá entre nós, pelo que a gente já viu até agora, não teve um momento que a Carol de Tony foi contrária às pautas do próprio Jair Bolsonaro. Agora, ela fez a expectativa, ela tem todo esse potencial. Segundo, você acha mesmo que colocar o Carlos Bolsonaro dentro do foro privilegiado para ser julgado pelo Alexandre de Moraes é um bom negócio? Vocês acham mesmo isso? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a soberba também, e do próprio Eduardo e do próprio Carlos também. Porque, assim, tá certo, nós temos o sobrenome Bolsonaro e nós mandamos em tudo, ok. A Ana Campanholo tá certa em expressar a sua opinião, isso chama-se liberdade de expressão. A Michelle Bolsonaro também falou que, nesse aqui, ela prefere a Carol de Tony do que o Carlos Bolsonaro. Também tá certa a liberdade de expressão. Tá certo o Eduardo Bolsonaro expor a sua opinião aqui. O que eu acho errado é todo mundo sair cancelando a Ana Campanholo, cancelando a menina, tá? Então, eu acho o seguinte, o Carlos Bolsonaro tem potencial para se eleger em qualquer lugar do Brasil, tá? Qualquer lugar do Brasil. Agora eu te pergunto, por que não, né, lançá-lo em outro estado que talvez a briga seja mais acirrada, né? Agora, Santa Catarina é fácil, é o estado mais à direita do Brasil, é fácil lançar o Carlos Bolsonaro e jogar a Carol de Tony de lado. Então, assim, a minha opinião é que estão fazendo uma sacanagem com essa menina. E aí eu não sei se você concorda ou discorda disso, eu queria sua opinião sincera. Mas isso é só minha opinião, tá? Só minha opinião, tá? A articulação política depende de cada um, mas tinha sido feito um acordo com a menina. Então, eu não gosto dessa postura do Eduardo e do Carlos. Na verdade, eu nem gosto muito, tá, da postura dos filhos do Bolsonaro na política. Eu sou muito sincero com vocês, tá? O Eduardo Bolsonaro se agigantou nessa ida para os Estados Unidos agora, sabe, em fazer denúncias, tudo bem.
mas que os filhos do Bolsonaro foram grande parte também do problema que foi causado em relação ao Bolsonaro, isso aí ninguém me tira da cabeça. Foi o Flávio Bolsonaro que enfiou muito os pés pelas mãos, então não vem com esse papinho não, deram muito escorregados, são muito ensaboados, não vem com esse papo, que eu, sabe, não falo só para agradar a galera. Infelizmente tem um monte de gente que vai preferir só esses canais, onde todo mundo vai falar, ó, Bolsonaro, né, é melhor do que Jesus Cristo. Não, para mim não é não, tá? Tá bem abaixo. Então, vamos com a bolinha mais baixa aí, essa é a minha opinião, tá bom? Então, é só a minha opinião sincera. Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Inclusive, tá aqui na descrição, entre em contato com a Imigra Mais se você busca, né, imigrar para o Paraguai ou o Uruguai. Logo, logo a gente vai estar com Chile e Argentina também. Mas, por enquanto, Uruguai e Paraguai está disponível aqui. Entre em contato, vai ser um prazer e uma honra estar aqui recebendo vocês. Combinado? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.